Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Arieta e este é mais um encontro para estudarmos a obra 50 anos depois, trazida até nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E que para que tenhamos a ambiência adequada, o estudo, vamos ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, trazida também pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem de número 24, intitulada Liberdade em Cristo. Destacou o benfeitor as palavras de Paulo em sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Estais, pois, firme na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E as considerações trazidas por Emmanuel são as que seguem. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhes enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se, valoroso, ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo, na fortaleza, no castelo, em que se acolhe a sua equipe familiar. Respire o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime, com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova, sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se com a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula, não lhes incita qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo jugulado, o povo subjugado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele, que limpara leprosos e sarara loucos, que restituíra a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo o Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai. Sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Vamos orar?
Amado Mestre Jesus, estamos dando início mais uma vez, amado Mestre, ao estudo da obra 50 anos depois. Que hoje, com a tua presença, com a presença do nosso anjo guardião, nós possamos ter a mente aberta, a compreensão ampliada, para aprendermos as lições que nos serão apresentadas na leitura de hoje. Que possamos compreender-lhe a profundidade e que levemos para a nossa vida cotidiana, podendo, com o exemplo, tocar aqueles que convivem conosco. Ajuda-nos, Senhor, em nossa caminhada evolutiva. Abençoe nossos lares, para que possamos seguir crescendo, progredindo, através do estudo, através de tudo aquilo que nos é dado por essa doutrina dos Espíritos, essa doutrina que nos consola e que tanto nos ensina. Contamos com a tua presença, amado Mestre, em nosso estudo, em nossas vidas, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos então, queridos amigos, fazer aquele pequeno retrocesso antecedendo o início do nosso estudo para nos situarmos na história. Nós vimos, então, no estudo passado, o efeito que as pregações do irmão Marinho tiveram em Elvídio. Ele deixou, no seu comportamento, a sua filha Célia agradecida por vê-lo dedicado, envolvido com o cristianismo, querendo modificar-se, querendo saber mais, buscando, dando-se ao trabalho de vir da Itália, do Império, para Alexandria, para encontrar irmão Marinho, por ter sido aconselhado, né, a fazer. Então, Elvídio busca realmente os conselhos do irmão Marinho, né, e ela o convida para pousar, né, Célia o convida a pousar em sua humilde choupana, dá a ele um leito confortável e acolhedor, né, limpo, oferece-lhe um caldo, oferece-lhe leite e, inclusive, dá-lhe remédios manipulados por ela mesma. Conversaram por longas horas, madrugada dentro, quando Elvídio divide com ela toda a sua história, em todos os detalhes, não escondendo nada, não tentando disfarçar seus enganos, seus erros, pelo contrário, mostrando-se o quanto arrependido estava do jeito que ele era, do jeito que ele via a vida e de como tratou a própria filha. E então indaga ao irmão Marinho o que ele poderia fazer para se modificar, para melhorar, para buscar também o reino de Deus, né? E ele foi, então, aconselhado a se dedicar aos necessitados. E quando Célia se retirou, né, que ele foi dormir, meu filho foi dormir, e ela ficou só nos seus aposentos, ela clama pela presença do avô, que nem Lúcio, e lhe pede conselhos. E esse lhe fala, então, das coisas que estão acontecendo, lhe tranquiliza o coração e diz a ela que aquele não é o momento de se revelar ao pai, mas que siga tranquila, porque tudo está caminhando como deve.
E ela, então, no dia seguinte, acorda refeita, mais confiante, né? E leva seu pai para conhecer o horto. E ele fica impressionado, né? Com o capricho, com todo o cuidado e da abundância que nasce naquele lugar. Fica, então, 3 dias ali, com Célia, e depois vai embora e comprometido. Ele vai embora comprometido a seguir os conselhos de Célia, os conselhos do irmão Marinho. Ao chegar em Capua, ele conta para a filha Euvídia e para o genro da sua nova fé, da sua nova crença. E fala da sua vontade de distribuir seus bens com os necessitados. E, para seu deleite, sua filha o acolhe, compreende e diz que ele deve fazer aquilo que ele tem vontade, que ele receberá o apoio dela e do genro. Que o marido é um homem trabalhador e que ela não é afeita a grandes luxos, então que ele, como pai, não devia se preocupar com heranças para eles, né? Ele, então, satisfeito, vai para Roma e, como primeira atitude, nesta vontade, nessa determinação de se modificar e seguir os conselhos do irmão Marinho, ele dá liberdade aos servos escravos. Essa primeira atitude dele. E daí nós encerramos o estudo aqui no 6º parágrafo da página 263. 263, para quem tem essa edição do romance. Então, vou ao 5º parágrafo. Voltando a Roma, dos seus dias de triunfo e mocidade, o orgulhoso patrício estava radicalmente transformado. Seu primeiro ato de verdadeira conversão a Jesus foi libertar todos os escravos da sua casa, providenciando solicitamente pelo futuro deles. Afrontando os perigos da situação política, não fez mistério de suas convicções religiosas, exaltava as virtudes do cristianismo nas esferas mais aristocráticas. Os amigos, porém, o ouviam penalizados. Para os de sua esfera social, Euvídio Lúcio padecia as mais evidentes perturbações mentais, provenientes da tragédia dolorosa que lhe enchera o lar de um luto perpétuo e angustioso. Então culpavam aquela tragédia familiar, a morte da filha, a morte da esposa, a morte do sogro, né? E então deduziam que era este o motivo dele estar agindo daquela maneira. Mas não, né? Nós sabemos, era a nova crença, a sua fé em Jesus e a vontade de se transformar, a vontade de se modificar para melhor. O tribuno, todavia, como se prescindisse de todas as honrarias exigidas pelos de sua condição, parecia inacessível aos conceitos alheios e, com assombro de todas as suas relações, dispôs da maioria dos bens patrimoniais em obras piedosas com as quais os órfãos e as viúvas se beneficiavam. Desculpem. Seus companheiros humildes na porta ápia se regozijaram com o ardor evangélico de que dava agora pleno testemunho, auxiliando-lhes os esforços e defendendo-os publicamente. Não mais se entregou aos ossos sociais,
porquanto, às vezes, pela manhã, era visto no Esquilino ou na Suburra, no Trastevere ou no Velabro, buscando informações dessa ou daquela família de indigentes. Não só isso, vejamos aqui a quem Euvídio Lúcio buscou. Não só isso, visitou os descendentes de Atéria, a escrava, que junto com Cláudia Sabina, tantas tristezas, tanta desgraça, por assim dizer, que trouxe para a família de Euvídio, né? Que culminou com tanta morte, com tanta tristeza, com a partida, com a expulsão, né, de sua filha. Mesmo assim, ele procurou os descendentes de Atéria e procurou-a no intuito de perdoar-lhe, mas não encontrou sequer notícias, pois ninguém conhecia o trágico fim da velhinha, ocorrida no mesmo sentido oculto por ela utilizado para a prática do mal. Lembramos que ela foi assaltada quando saiu da casa da família Lúcius, né? Assaltada e morta. O tribuno, todavia, aproveitou a estada em Benevento para ensinar aos membros daquela família, né, da família de Atéria, que se considerava integrada na sua tutela, os métodos seguidos pelo irmão Marinho no trato carinhoso da terra. Em seguida, ei-lo na herdade de Caio Fabrícios, onde assumiu voluntariamente a direção de numerosos serviços rurais, utilizando aqueles processos que jamais poderia esquecer, tornando-se amado como um pai pelos que recebiam, de boa vontade, suas ideias novas e interessantes. Então, ele estava ali divulgando as maravilhas, né, para que todos fizessem e tivessem os mesmos resultados que o irmão Marinho, lá na distante Alexandria. Todavia, depois de tantos e benéficos labores, o antigo tribuno adoeceu, sobressaltando o coração dos filhos e dos amigos. Assim esteve um mês, combalido e padecente, quando um dia, melancólico e trêmulo, chamou a filha e lhe disse com a maior ternura: Euvídia, sinto que meus dias neste mundo estão contados e desejava rever o irmão Marinho antes de morrer. Ela lhe fez sentir a inconveniência da viagem, mas o tribuno insistia com tanto empenho que acabou anuindo, concordando, né, com a condição de que fazer-se acompanhar pelo genro. Euvídio Lúcio recusou, porém, alegando não desejar interromper o ritmo doméstico. Ele não queria que a saída do lar de Caio trouxesse problemas, né, para a vida deles, o ritmo doméstico. Resolveram, então, que seguisse acompanhado por 2 servos de confiança na previsão de qualquer eventualidade. Então, isso ele concordou. Sentindo-se melhor, com a consoladora perspectiva de voltar a Alexandria e rever os sítios onde lograra tanto conforto para o espírito abatido, o tribuno preparou-se convenientemente, não obstante os temores da filha, que lhe beijou as mãos enternecida de coração pressago quando o viu partir. O coração pressentindo já, né? Intuindo algo. Euvídio Lúcio estreitou-a nos braços com um olhar intraduzível, contemplando em seguida a paisagem rural, melancolicamente, como se quisesse guardar na retina um quadro precioso, observado pela última vez. Temos aqui, então, um olhar de adeus. Caio e sua mulher, a seu turno, não conseguiram ocultar as lágrimas afetuosas. Com o espírito de resolução que o caracterizava, o filho de Quinéio Lúcio não se deu conta dos temores e inquietações dos filhos, partindo serenamente, seguido pelos 2 servos de Caio Fabrícios,
que o não abandonavam um só instante. Eram 2 guardiões, né? Contudo, antes que a embarcação aproasse a Alexandria, ele começou a sentir a recrudescência, né, o agravamento do seu mal orgânico. À noite, não conseguia forrar-se a dispneia inflexível, né, a falta de ar. E durante o dia, sentia-se tomado de profunda fraqueza. Fazia mais de 1 ano que conhecera de perto o irmão Marinho. 1 ano mais de trabalhos incessantes ao serviço da caridade evangélica. E eu vi de Lúcio, que se deixara fascinar pelo espírito carinhoso do irmão, dos infortunados e humildes, não queria morrer sem lhe demonstrar que aproveitara as lições sublimes. Não sabia explicar a simpatia infinita que o monge lhe despertara. Sabia tão somente que o amava com arroubos paternais. Então, aqui nós temos a melhor definição dos sentimentos de Ovídio. Ele sentia arroubos paternais, e mal sabia ele a razão disso. Assim, vibrando de júbilo por haver aplicado seus ensinamentos com dedicação e destemor, aguardava ansioso o instante de revê-lo e cientificá-lo de todos os seus feitos, que, embora tardios, lhe haviam acalmado extraordinariamente o coração. Ele não se deteve, porque passou a maior parte da sua vida no outro caminho. Ele simplesmente agiu, ele se modificou, ele buscou por onde, né? Então, ele queria muito contar ao irmão Marinho de todo o seu esforço, de tudo aquilo que ele conseguiu fazer. De Alexandria ao mosteiro, viajou numa liteira especial com o conforto possível. Ainda assim, chegou ao destino grandemente combalido. O irmão Marinho, por sua vez, estava vivendo os derradeiros dias do seu apostolado. Os olhos se lhe haviam tornado mais fundos e no rosto pairava uma expressão dolorosa e resignada, como se tivesse absoluta certeza do próximo fim. Então, nós temos aqui os dois pressentindo o fim, pressentindo a ida à pátria espiritual. O reencontro de ambos foi uma cena comovedora e tocante, porque Célia também esperava ansiosa o coração paterno, crente de que em breve partiria ao encontro dos entes queridos que a precederam nas sombras do sepulcro. Havia meses interromper as prédicas, porque todos os esforços físicos lhe produziam hemoptises, né, aquelas convulsões de sangue, né, que comuns na tuberculose. Todavia, os estudos evangélicos continuavam sempre. Os irmãos do mosteiro se incumbiram de prosseguir na tarefa sagrada, e os velhos e as crianças substituíam-na nos serviços do horto, onde as árvores se cobriam de flores novamente. Então, estavam todos ajudando, todos cumprindo a tarefa que antes era executada pelo irmão Marinho. Foi debalde, foi inutilmente, né, em vão, que Epifânio, então tocado pelos atos de sacrifício e humildade daquela alma generosa, tentou levá-la para um aposento confortável e lavado de sol no interior do mosteiro, a fim de lhe atenuar os padecimentos. Quer dizer, ele já estava aqui comovido, depois de todos esses anos, né, vendo a conduta, né, e o trabalho excepcional do irmão Marinho, ele se curvou. Ela preferiu a casinhola singela do horto, fazendo questão de ficar no insulamento das suas meditações e das suas preces, convicta de que o pai voltaria e desejando revelar-se-lhe antes de morrer. Era quase noite fechada quando o Patrício, né, Ovídio,
lhe bateu à porta, atormentado por singulares padecimentos. Recebeu-o com intenso júbilo e, embora fraquíssima, providenciou a acomodação imediata dos dois servos, em singela dependência distante, logo voltando ao interior, onde Ovídio a esperava aflito, dado o agravo súbito de todos os seus males. Então, aquela viagem, de Capua até Alexandria e depois até aqui o mosteiro, realmente foram muito sérios para ele. Inutilmente lhe trouxe a jovem os recursos da sua medicina caseira, porque de hora em hora o tribuno experimentava dispneia, falta de ar, cada vez mais intensa, enquanto o coração lhe pulsava em ritmo precipitoso. A noite ia adiantada, quando Ovídio Lúcio, fazendo a filha sentar-se junto a ele, murmurou com dificuldade: Irmão Marinho, não cuides mais do meu corpo. Tenho a impressão de estar vivendo os últimos instantes. Guardava o secreto desejo de morrer aqui, ouvindo as vossas preces que me ensinaram a amar Jesus com mais carinho. Célia começou a chorar amargamente, percebendo a realidade dolorosa. Chorais? Sereis sempre o irmão dos infelizes e desditosos. Não me esqueçais nas vossas orações. E lançando à filha um olhar inolvidável e triste, continuava na voz reticenciosa de agonia. Quis voltar para dizer-vos que procurei pôr em prática as vossas lições sublimes. Sei que outrora fui um perverso, um orgulhoso. Fui pecador, irmão. Vivia longe da luz e da verdade. Mas, desde que me fui daqui, tenho procurado proceder conforme me ensinastes. Dispus da maior parte dos bens em favor dos pobres e dos mais desfavorecidos da sorte. Procurei proteger as famílias desventuradas dos Trastevere, busquei os órfãos e as viúvas do Esquilino. Proclamei minha crença nova entre todos os amigos que me ridicularizaram. Doei uma casa aos companheiros de fé que se reúnem perto da porta ápia. Busquei todos os meus inimigos e lhes pedi perdão para poder repousar o pensamento atormentado. Permanecendo muitos meses na herdade de meus filhos, ensinei o cristianismo aos escravos, dando-lhes notícias do vosso horto, onde a terra recebe a mais elevada cooperação de amor. Então, via que todos trabalhavam como me ensinastes. Em cada moeda que oferecia aos desgraçados, eu vos via abençoando o meu gesto e a minha compreensão. Não tenho coragem de me dirigir a Jesus. Sinto-me fraco e pequenino diante de sua grandeza. Pedireis por mim ao Divino Mestre, pois as vossas orações devem ser ouvidas no céu. Que nós temos toda a humildade de Ovídio, como ele realmente se modificou. Fizeram uma pausa na exposição dolorosa, enquanto a jovem se mantivera em silêncio, orando com lágrimas. Imaginem como foi para Célia ouvir esse relato do pai. Sentando-se a custo, porém, o patrício tomou-lhe a destra e, fixando-lhe os olhos percussientes, continuou em voz entrecortada a revelar as suas derradeiras esperanças e desejos. Irmão Marinho, tudo fiz com a mesma aspiração paterna de encontrar minha filha no plano material. Buscando os pobres e desamparados da sorte,
Muitas vezes julguei encontrá-la, restituída ao meu coração. Desde que me fiz adepto do Senhor, creio firmemente na outra vida. Creio que encontrarei, além do sepulcro, todos os afetos que me antecederam no túmulo, e quisera levar à minha companheira a certeza de haver reparado os erros do passado doloroso. Minha esposa sempre foi ponderada e generosa, e eu desejava levar-lhe notícia de haver reparado os impulsos de outros tempos, quando não sentia Jesus no coração. E como, se desejasse mostrar o seu último desencanto, o moribundo concluía depois de uma pausa. Entretanto, irmão, o Senhor não me considerou digno dessa alegria. Esperarei então o seu breve julgamento com o mesmo remorso e com o mesmo arrependimento. Ante aquele ato de humildade suprema e de suprema esperança no Senhor Jesus, o irmão Marinho levantou-se e, fitando-o de olhos úmidos e brilhantes, exclamou: Vossa filha aqui está, esperando a vossa vinda. A vez de reconhecer que Jesus ouviu as nossas súplicas. Euvídio despediu um olhar penetrante, cheio de amargura e de incredulidade, enquanto pelas faces pálidas lhe escorria copioso o suor de agonia. Esperai, disse a jovem num gesto carinhoso. E, volvendo rápida ao interior, desfez-se do burel, daquele tecido grosseiro de lã, e vestiu a velha túnica com que se ausentara do lar no momento crítico do seu doloroso destino, colocando ao peito a pérola da fosta que o pai lhe ofertara na véspera do trágico acontecimento. E, dando aos cabelos o seu penteado antigo, penetrava no quarto ansiosamente, enquanto o moribundo verificava sua metamorfose assomado de espanto. Meu pai, murmurou, enlaçando-lhe o busto com ternura, como se naquele instante conseguisse realizar todas as esperanças da sua vida. Todavia, Euvídio Lúcio, com a fronte empastada de álgido suor, não teve forças para exteriorizar a alegria íntima, colhido de surpresa e assombro indefiníveis. Quis abraçar-se à filha idolatrada, beijar-lhe as mãos e pedir-lhe perdão, na sua alegria suprema. Desejava ter voz para dizer o júbilo que lhe dominava o coração paterno, inquirindo-a e expondo-lhe os seus sofrimentos inenarráveis. A alegria intensa havia rompido, porém, as suas derradeiras possibilidades verbais. Apenas os olhos, percussientes, perspicazes e lúcidos, refletiam-lhe o estado da alma, dando conta da sua emoção indescritível. Lágrimas silenciosas começavam a rolar-lhe pelas faces descarnadas, enquanto Célia o osculava, murmurando ternamente: Meu Pai, do seu reino de misericórdia, Jesus ouviu as nossas preces. Eis-me aqui, sou vossa filha, nunca deixei de vos amar. E como se quisesse identificar-se por todos os modos aos olhos paternais, no instante supremo acrescentava: Não me reconheceis? Vede esta túnica, é a mesma com que saí de casa no dia doloroso. Vedes esta pérola? É a mesma que me deste na véspera de nossas provações rudes. Louvado seja o Senhor que nos reúne aqui, nesta hora de dor e de verdade. Perdoai-me se fui obrigada a adotar uma indumentária diferente, a fim de enfrentar a minha nova vida. Precisei desses recursos para defender-me das tentações e furtar-me à concupiscência dos homens inferiores,
à cobiça, aos desejos dos homens inferiores. Desde que saí do lar, tenho empregado tempo em honrar o vosso nome. Que desejais vos diga ainda por demonstrar minha afeição e meu amor? No entanto, Elvídio Lúcio sentia que misteriosa força o arrebatava do corpo. Uma sensação desconhecida lhe vibrava no íntimo, envolvia-o numa atmosfera glacial. Ainda tentou falar, mas as cordas vocais estavam hirtas. A língua paralisara na boca entumecida. Todavia, testando os profundos sentimentos que lhe vibravam no coração, vertia copiosas lágrimas, envolvendo a filha adorada num olhar amoroso e indefinível. Esboçou um gesto supremo, desejando levar as mãos de Célia aos lábios, mas foi ela quem, adivinhando-lhe a intenção, tomou-lhe as mãos inertes, frias, e osculou-as, beijou-as longamente. Depois, beijou-lhe a fronte tomada de imensa ternura. Ajoelhando-se em seguida, rogou ao Senhor em voz alta recebesse o Espírito generoso do Pai no seu reino de amor e de bondade infinita. Com lágrimas de afeto e de agradecimento ao Altíssimo, cerrou-lhe as pálpebras no derradeiro sono, observando que a fisionomia do tribuno estava, agora, nimbada de paz e serenidade. Por instantes, permaneceu genuflexa, permaneceu ajoelhada, e viu que o ambiente se enchera de numerosas entidades desencarnadas, entre as quais se destacavam os perfis de sua mãe e do avô, que ali permaneciam de semblante calmo e radiante, estendendo-lhe os braços generosos. Figurou-se-lhe que todos os amigos do tribuno estavam presentes no instante extremo, a fim de lhes escoltar a alma regenerada aos luminosos páramos do Cordeiro de Deus. Que momento! Que imagens que Emmanuel descreveu, para que nós pudéssemos perceber quanta emoção, quanto valor este instante íntimo dos dois, pai e filha. E neste parágrafo, que eu vou repetir aqui, figurou-se-lhe que todos os amigos do tribuno estavam presentes no instante extremo, a fim de lhe escoltar a alma regenerada aos luminosos páramos do Cordeiro de Deus. Isso nos remete, amigos, ao Livro dos Espíritos. E temos aqui, então, no livro 2º, capítulo 3º, que trata do retorno da vida corporal à vida espiritual, no subitem separação da alma e do corpo, na questão 154, Kardec dirige a seguinte pergunta aos espíritos: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E os espíritos respondem: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo de seu exílio. E aqui há ainda um comentário de Allan Kardec. Na morte natural, a que resulta do esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. Na questão 160, Kardec pergunta aos espíritos: o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? E os espíritos respondem a Allan Kardec: sim, conforme a afeição que tinha por eles e o afeto que eles lhe consagravam.
Quase sempre, eles o veem receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante sua vida na Terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados, e os vai visitar. Essa doutrina que nos traz tanto consolo, né? Nos mostra, então, aqui que este momento do retorno de Ovídio Lúcius à erraticidade vai de encontro aos seus afetos. Continua Emmanuel narrando a história para nós. Aos primeiros clarões da aurora, deu as necessárias providências, solicitando a presença dos servos do morto, que acorreram apressadamente ao chamado. Novamente reintegrada no seu hábito de monge, Célia encaminhou-se ao mosteiro e comunicou o fato à autoridade superior, rogando providências. Todos, inclusive o próprio Epifânio, auxiliaram o irmão Marinho na solução do assunto. Os serviçais de Caio Fabrícios explicaram, porém, que seus patrões, lá em Capua, estavam certos de que o viajante não poderia resistir aos percalços da viagem mais que penosa, e os haviam esclarecido sobre as personalidades a quem se deveriam dirigir em Alexandria para que os despojos voltassem à Campânia, caso o tribuno falecesse. E assim, de manhã bem cedo, um grupo de 4 homens, inclusive os 2 servos indicados, transportavam o cadáver de Ovídio Lúcius para a cidade próxima. Encostada à porta da sua choupana e ante o olhar dos irmãos do mosteiro que a acompanhavam, Célia contemplou a liteira fúnebre até que desaparecesse ao longe, entre nuvens de pó. Quando o grupo desapareceu nas derradeiras curvas da estrada, Célia sentiu-se só e abandonada como nunca. A revicência, o fato de reviver, da afeição paterna, em tais circunstâncias, lhe havia trazido amargurosa tristeza. Jamais a agrura do mundo se apossara tão fortemente de sua alma. Buscou o refúgio da prece e, todavia, figurou-se-lhe que as mais pesadas sombras lhe haviam invadido o ser. Não tinha desesperado o coração, nem o senso do infortúnio lhe consentia queixumes e lamentações. Mas uma saudade singular dos seus mortos, bem amados, enchia-lhe agora o coração de como filtro misterioso de indiferentismo para o mundo. Começou a fixar o pensamento em Jesus, mas em breve as rosas de sangue começaram a brotar de sua boca num fluxo contínuo. A hemopetise. Alguns irmãos amigos acercavam-se, enquanto Epifânio, tocado no mais fundo do coração, mandava transferi-la para o mosteiro com a maior solicitude. De nada valeram, porém, os recursos médicos e as supremas dedicações da extrema hora. As hemoptises se prolongavam assustadoramente, sem ensejarem qualquer esperança. Na sua velhice, cheia de unção e arrependimento, o superior tudo envidava para restituir a saúde ao jovem monge, cujas virtudes se impuseram como símbolo de amor e de trabalho. 2 dias se passaram de aflição infinita. Durante aquelas horas torturantes, Epifânio deu ordem para que as visitas fossem recebidas. Pela primeira vez, as portas do convento se abriram para os populares e os velhinhos das redondezas, se aproximaram do irmão Marinho, cheios de lágrimas sinceras. Um a um, acercaram-se da jovem, beijando-lhe as mãos trêmulas e descarnadas. Irmão Marinho, dizia um deles, tu não deverias morrer.
Se partires agora, quem ensinará o bom caminho às nossas filhas? E quem ensinará o evangelho aos nossos netos? Clamava outro, disfarçando as lágrimas. Todavia, a jovem, de olhar firme e sereno, exclamava com bondade: ninguém morre, meus irmãos. Não nos prometeu Jesus a vida eterna? Para cada qual tinha um olhar de ternura e a luz cariciosa de um sorriso. Na noite imediata, agravaram-se de maneira atroz os seus padecimentos. Compreendendo que o fim se aproximava, o velho Epifânio perguntou-lhe algo quanto aos seus últimos desejos, e ela, erguendo para o superior o olhar sereno, disse apenas: meu pai, rogo que me perdoeis se alguma vez vos ofendi por atos ou por palavras. Orai por mim, para que Deus tenha compaixão de minha alma. E se é permitido pedir-vos alguma coisa, desejo ver as crianças da escola antes de morrer. Epifânio ocultou as lágrimas, levando as mãos ao rosto, e antes do amanhecer, 3 irmãos saíram pelos povoados mais próximos, a fim de reunir os pequeninos, por satisfazer os últimos desejos da agonizante. Depois do meio-dia, todas as crianças da escola penetraram o quarto respeitosas. Então, aqui temos, as crianças também entrando no mosteiro, os velhos, os populares, aquelas pessoas que jamais haviam tido a permissão de entrar no mosteiro. E pela primeira vez também, desde da expulsão do mosteiro, primeira vez que Célia estava lá, sendo que o primeiro convite de Epifânio ela recusou, porque ela queria, encontrar o pai, ela sabia que o pai ia voltar. E ela então não quis ir. E agora, então, ela está ali, de onde nunca deveria ter saído. Isso na uma visão superficial da coisa. A gente sabe que tudo aconteceu como tinha que acontecer, não é mesmo? O irmão Marinho, recostado nas almofadas, enviava-lhes um sorriso bom e compassivo, embora o peito lhe arfasse penosamente, ele estava ofegante. Num gesto extremo, chamou-as a si, inquirindo a cada uma sobre os estudos, o trabalho, a escola. Os meninos, mal percebendo a hora dolorosa, sentiam-se à vontade enquanto Célia lhes sorria. Irmão Marinho, dizia um pequenete de olhos graves, todos nós lá em casa temos pedido a Deus pela vossa melhora. Pelas vossas melhoras. Obrigado, meu filho, dizia a enferma, fazendo o possível por dissimular os sofrimentos. Em seguida, era uma pequenina interessante no seu vestidinho pobre a balbuciar em tom discreto. Irmão Marinho, pai Epifânio não deixou que eu plantasse a roseira ao pé do redil, do curral, e me repreendeu asperamente. Que tem isso, filhinha? Pai Epifânio tem razão. O redil não é lugar das flores. Plantarás a roseira nova perto da janela. Lá, ela receberá mais sol, e tu darás ao pai Epifânio a primeira flor. Eu fiquei encantada com esse conselho. Achei belíssimo esse conselho que o irmão Marinho, que Célia deu àquela menina. Olha, irmão, repetia outro pequenito de cabelos despenteados. As ovelhas esta noite nos deram 2 novos cordeirinhos. Tratarás deles, meu filho, dizia a jovem com dificuldade. Irmão, exclamava outro menino, tenho rogado a Jesus que te devolva a saúde preciosa. Meu filho, dizia ainda a agonizante, nós não devemos pedir ao Senhor isso ou aquilo, e sim, devemos pedir, a compreensão de sua vontade, que é soberana e justa.
Em face da inquietude infantil que a rodeava, exclamou, desejando concentrar as derradeiras energias para a prece: Filhinhos, cantem para mim. Entre as crianças, deu-se ligeiro tumulto quanto à escolha do hino a ser cantado. Então, elas ficaram ali naquele alvoroço, tentando resolver qual era o cântico mais adequado, né? Que iria trazer mais satisfação à irmã Célia, à irmã Marinho. Foi então que uma pequenita lembrou que o sol se preparava para mergulhar no horizonte, fazendo sentir aos companheiros que, nessa hora, o irmão Marinho preferia sempre o hino do entardecer, ensinado a todos com carinho fraternal. Então, todos, de mãos dadas, rodearam o leito, no qual a jovem exausta oferecia a Deus os seus derradeiros pensamentos, enquanto todos os irmãos da comunidade observaram, chorando, à distância, a cena comovedora e dolorosa. Mais alguns minutos, e elevaram-se aos céus as notas cristalinas do cântico singelo. Louvado seja Jesus, na aurora cheia de orvalho que traz o dia, o trabalho em que andamos a aprender. Louvado sejas, Senhor, pela luz das horas calmas que adormenta as nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em preces, o céu formoso cintila e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. É a hora da tua bênção, nas luzes da natureza que nos conduz à beleza do plano consolador. É nesta hora divina que teu amor grande e augusto dá paz à mente do justo, alívio e conforto à dor. Amado Mestre, abençoa nossa prece singela, faze luz sobre a procela do coração pecador. Venha a nós, do céu ditoso, ampara nossa esperança. Temos sede de bonança, de amor, de vida e de luz. Na tarde feita de calma, sentimos que és nosso abrigo. Queremos viver contigo. Vem até nós, meu Jesus. Célia ouvia o hino das crianças em seus últimos acordes. Pareceu-lhe que a sala humilde estava povoada de artistas inimitáveis. Eram todos jovens graciosos e crianças risonhas que empunhavam flautas e harpas siderais, alaúdes e instrumentos divinos. Desejou contemplar os meninos da sua escola humilde e falar-lhes, mais uma vez, da sua alegria infinda, mas, ao mesmo tempo, sentiu-se rodeada de seres carinhosos que, sorridentes, lhe estendiam os braços. Ali estavam seus pais, o venerando avô, Nestório, Atéria, Lésio Munácio, e a figura encantadora de Ciro, como que envolta num péplo de neve translúcida. A um gesto da amorável entidade Quinéio Lúcius, Ciro avançava estendendo-lhe os braços. Era o gesto de carinho que o seu coração esperara toda a vida. Quis falar da sua felicidade e gratidão ao Senhor dos mundos, mas sentia-se exausta, como se chegasse de uma luta extenuante. Guardando-lhe a fronte nas mãos, sob a música do carinho, Ciro lhe dizia de olhos úmidos: Ouve, Célia, este é um dos sublimes cantos de amor que te consagram na terra. Ela não viu que as crianças ansiosas
lhe cobriam de lágrimas as mãos imóveis e alvas, abraçando ternamente o seu cadáver de neve. A um só tempo, todos os irmãos do mosteiro se lançaram comovidos para os seus despojos, ao passo que, no plano invisível, um grupo de entidades amigas e carinhosas conduzia numa onda de luz e perfumes aos páramos do infinito aquela alma ditosa de mártir. Então, nesta hora divina, o irmão Marinho, Célia, foi recebida na pátria espiritual. E tivemos, então, aqui o fim do 6º capítulo. E vamos encerrar aqui o estudo de hoje, deixando o capítulo 7º para o nosso próximo estudo. Lembrando que o capítulo 7º é o último capítulo da obra. E vamos, então, no próximo encontro, encerrar o nosso estudo. Gostaria também de trazer, antes da prece, este cântico, né? Recebeu uma melodia para essa letra pelo o movimento espírita, né? Que criou na Escola de Jesus Cristo, em Campos, uma bela música, né? E nós vamos deixar aqui o link na descrição do vídeo para quem quiser assistir, né, essa interpretação desses versos do hino do entardecer. Então, encerrando o estudo de hoje, vamos elevar o nosso pensamento em prece ao alto. Amado Mestre Jesus, encerramos aqui o estudo de hoje, envolvidos nesta belíssima história, com estes belíssimos relatos de Emmanuel, trazendo a nós as imagens belíssimas da bondade, da benevolência, da caridade, da transformação dos seres, da gratidão. Quanto aprendizado, amado Mestre, que ser de luz que foi Célia nessa passagem terrena, que nós possamos seguir-lhe o exemplo, amado Mestre, que possamos aproveitar este aprendizado para também, a exemplo de Ovídio Lúcius, nos transformarmos. Que nós tenhamos a tua ajuda, Senhor, a ajuda de nosso anjo guardião, aqui presente, para agirmos, para darmos o primeiro passo em direção às atitudes que nos transformarão e que farão a diferença aos necessitados. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de tanto aprendizado. Que possamos estar juntos novamente na próxima semana para o estudo do encerramento desta obra belíssima, trazida para nos ensinar o valor da família, o valor da espiritualidade e da fraternidade. Que assim possa ser, graças a Deus. Desculpe.
Então, amigos queridos, desculpem aqui, mas realmente me secou bem a garganta. Nós nos veremos novamente aqui no canal Videira Espírita, na próxima semana, para darmos continuidade ao estudo dessa obra belíssima e encerrarmos o estudo. Faremos, então, o 7º capítulo, 7º e último capítulo. Contamos com a presença de todos vocês, que fiquem em paz.